paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, glória a Deus, nós vamos amanhecendo com salmos. E hoje, dia 14 de outubro, glória a Deus, comemorando mais uma primavera. E o salmo de hoje, que salmo maravilhoso, viu? Salmos 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Todo mundo lembra, né, que Davi, ele pecou matando Urias, né, para ficar com Berseba depois de ter adulterado. E aparentemente, né, tava tudo certo, né, o pecado foi coberto, né, aparentemente, como eu tô falando, né, o pecado ninguém sabia, tava tudo certo, tudo guardadinho lá, ninguém viu, enfim, né. Só que Deus, ele é fiel, né? Principalmente com aqueles que são considerados seus filhos, e como ele não quer ver os seus filhos, né, mortos espiritualmente, ele trata logo de nos convencer dos nossos pecados. No caso de Davi, ele enviou, né, Natã para contar uma história para Davi reconhecer o seu erro, o seu pecado, né? Aí aqui vai dizer, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Queridos, não tem nada melhor, a gente sabe que todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas o que a gente precisa de fato, né, é compreender, é reconhecer esses pecados e confessar. Porque não adianta só eu reconhecer, mas eu não confesso, né? Eu reconheço que eu pequei, mas eu não falo, Senhor, perdoa os meus pecados, né? E ali o que é interessante nessa passagem é que quando ele ouve a história e ele simplesmente reconhece o seu pecado, aí ele confessa, né? Aí ele se arrepende, né? Aí ele se volta para o Senhor. Então a gente precisa compreender de fato que não é necessário somente reconhecer, mas tem que confessar, poxa, eu pequei, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, isso e isso. Queridos, quando a gente encobre, a Bíblia diz, os nossos pecados, nossos ossos envelhecem. Quando a gente encobre, né, os nossos erros, né, a gente vai morrendo espiritualmente, porque muitas das vezes é muito fácil, né, eu pegar o meu pecado e dizer, não, isso aqui não é pecado, e guardar ele, ficar lá e apodrecendo quando a gente observa como é que tá a nossa vida, tá um caos, né, nos distanciamos de Deus, que a Bíblia vai dizer que faz separação entre nós e os nossos pecados. O que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados. Então, eu acredito que hoje a gente precisa, de fato, entender que o meu pecado vai me separar de Deus, né? E às vezes a gente não tem temor diante disso, né? Que faz separação. Então a gente vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando e vai pecando e vai pecando. Quando a gente vai ver, está bem distante de Deus. Então quando a gente encobre, não confessa, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então você também observa que Davi não cometeu mais esse pecado, né? Então a gente precisa hoje de fato, em verdade, né, reconhecer, não, Senhor, eu te confesso, eu fiz. Queridos, você ser honesto com você mesmo é uma dádiva, sabia? Porque a gente tem uma facilidade de falar dos pecados dos outros, mas esquece de confessar os nossos, de reconhecer os nossos. Pra gente é muito fácil, né, apontar o erro do irmão, mas quando se trata do nosso pecado, né, não, a gente encobre, a gente diz que não fez, a gente diz, não é bem assim, não é dessa maneira, mas a Bíblia vai dizer que não tem pecadinho nem pecadão. O pecado é um só, né? Quem mata e quem mente é o mesmo pecado. Agora, a consequência é que a gente sabe que é diferente, né? Um pecado é maior, a consequência é maior do que o outro. Então, Davi aqui, ele confessa. Ele diz, confessei-te o meu pecado e minha maldade não encobri, né? E aí, no finalzinho, ele fala assim, louvado seja Deus. Ele diz assim, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Além de você confessar, reconhecer, pedir perdão, você ainda é perdoado. Porque a Bíblia vai dizer, se você não perdoa, você também não vai ser perdoada. Então, é incrível quando a gente peca, mesmo a gente pecando, a gente tem Deus
para perdoar os nossos pecados, né? Então, diante dos nossos erros, das nossas falhas, há uma esperança que o pecado vai ser perdoado, né? Há uma esperança, não dizer assim, Senhor, por mais que eu agir dessa maneira, o Senhor vai me perdoar se eu me arrepender, se eu confessar, se eu deixar, se eu largar, o Senhor vai me arrepender. Tem como é a palavra assim, tem uma esperança para quem peca, porque se fosse outrora já estávamos condenados, mas Cristo veio, se fez carne e habitou entre nós e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então há esperança para você que peca. Não ache que eu tô pecando, não tô pecando e não tem mais jeito para mim. Tem, o perdão de Deus está aí, mas quando você reconhece, quando você confessa, quando você deixa, quando você abandona, quando você é verdadeiro com Deus, quando você reconhece que você pecou. Uma certa feita, né? Eu conversando com uma pessoa e ela pegou e falou assim, eu não peco não. Eu disse, minha irmã, tá bom, essa conversa eu não vou ter com você. Essa conversa daí não vai. Não vai. Porque se você tem consciência daquilo que você. Não, se você acha. Você criou isso na sua cabeça. Se você acha quem sou eu para tirar, só o próprio Espírito Santo. Então a gente às vezes cria coisa na nossa cabeça, né? Não tô errando, não. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. A gente não pode passar um pano por aí e tentar dar um jeitinho, de maneira alguma. Então vamos fazer que nem Davi, né? Precisou de um empurrãozinho, mas o importante é que confessou e Deus perdoou, né? Teve consequências muito graves, né? A morte do seu filho, mas o importante é que ele deixou, né? Confessou, deixou, o Senhor perdoou ele. Amém? Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Peço o Espírito Santo para te ajudar a reconhecer quando você peca. E eu vou pedir também para quando eu pecar, o Senhor me fazer reconhecer, né? Que eu pequei, que eu falhei. E só o Espírito Santo para nos convencer disso. Deus abençoe, em nome de Jesus.